Bom dia e obrigada por me terem convidado mais uma vez para estar aqui neste nono seminário. De facto, eu também já perdi a conta entre o online e o físico, mas sei que, ou arrisco que o primeiro foi aqui. E é sempre bom voltar a Coimbra e estar aqui no Chuc e estar perante tantas pessoas que têm contribuído para esta causa. Acima de tudo, também, quanto mais falamos sobre o tema, mais o desmistificamos e mais percebemos que, se calhar, e como dizia a Margarida muito bem, a nível de instituições e trabalhos, se calhar há mais aquilo que nos une, é mais aquilo que nos une nesta causa do que aquilo que nos separa, e isso é sempre bom verificar que acontece aqui no Seminário de Oncologia Pediátrica. Vamos começar então pelo desafio da parentalidade na doença e por isso mesmo começamos por quem aqui vem representar a parentalidade. Neste caso, a Carla e o Pedro. Como sempre acontece, Carla e Pedro, nas outras sessões, eu gosto sempre de referir isto, vocês aqui só são convidados a partilhar o que quiserem, está bem? Portanto, o que for do vosso for mais íntimo, pessoal, privado, não precisam partilhar, o que nós queremos é a troca de experiências aqui no sentido de perceber que se podemos pôr a palavra desafio à frente de qualquer frase é esta: parentalidade na doença, não é? E eu começo pela Carla. Carla, até porque a Carla foi um desafio triplo, não é? Já tinha uma menina e de repente nascem gêmeas e há uma gêmea cujo percurso não foi tão normal, deixem-me usar com muitas aspas esta expressão, porque eu acho que não há, ninguém cresce normalmente, mas não foi aquilo que desejaríamos, com tudo fantástico, tudo maravilhoso. Teve muitos desafios. Quer partilhar connosco alguns deles, Carla, por favor? Claro, obrigada, antes de mais, pelo convite para estar aqui. Obrigada a todos por estarem presentes. Isto para mim é sempre uma casa muito emocional. Ainda é uma casa muito emocional e acho que vai sempre ficar. Por isso a voz fica sempre assim um bocadinho mais trêmula quando falo precisamente destes desafios. E porquê? Porque, efetivamente, eu já tinha uma menina, que é a Sara, que até está cá presente. Estás a gravar, Sara? Boa. Corta aquela parte minha tonta, está bem? Depois ninguém me leva a sério, até porque olha a minha garrafa d'água. Ela era a filha única ainda, durante muito tempo foi filha única. Aparece depois, em 2020, tudo parou e foi precisamente porque eu engravidei, porque eu fiz o teste de gravidez no dia 14 de março, que todos se lembram por outras razões, motivos, não é? Exatamente. E, portanto, eram duas, eu vinha à procura de um rapaz, a Rifa trouxe-me duas meninas, e efetivamente duas meninas maravilhosas, em que eu tive depois direito a toda a solidão de uma gravidez no meio de uma pandemia. Mas estava tudo bem. Efetivamente, com 3 meses de idade, uma delas, a Camila, teve um desafio. E eu acho que, e por causa disso é que isto é muito emocional para mim, porque a Camila foi acompanhada desde o início com uma equipa fantástica e, portanto, a minha parte, e eu disse-o muitas vezes aqui no hospital, eu não sei o que fazer. E toda a gente me dizia, só tem que ser mãe. Só que eu tinha as outras duas em casa. Uma gêmea com a mesma idade, a mais velha em casa, sozinhas as duas com o pai, que assumiu a parentalidade, aliás, sempre assumiu, mas ficou ele sozinho, optou por fazê-lo sozinho. E eu, no hospital onde toda a gente me mimava, literalmente eu fui muito mimada aqui e, portanto, os desafios que eu tive para além da doença foi efetivamente aprender a ser só mãe. E isto foi uma aprendizagem fantástica. Ver todo o percurso da Camila, que não foi fácil, porque uma altura eu perguntei à doutora Fátima Heitor o que é isto? E ela me respondeu muito. Ela disse-me, olha, muito sinceramente, é muita doença num corpo muito pequenino, porque ela é pequenina. E, claro, podem imaginar as situações pelas quais passamos. Eu e ela, e mais ela. Só que ela não veio hoje, porque
estava a dormir, é um sítio que eu gosto que ela venha de visita pelas boas razões, mas estava a dormir, estava com a irmã, ficou mais uma vez ela e o pai, e portanto eu vim cá e para mim o meu testemunho é esse, é perceber a determinada altura, quando as coisas estavam muito más e nós estávamos nos cuidados intensivos, perceber que todos os minutos eram bons e isto era uma aprendizagem. E foi essa a aprendizagem, agora, claro, desafiante a todos os níveis. Até porque há mais desafios paralelos. Aliás, das várias sessões que fizemos ao longo destes anos, todos os pais e todas as mães, todos os cuidadores em geral, trazem todos os outros desafios para além daquele que é o óbvio, que é continuar a amar os nossos filhos incondicionalmente e ser mãe full-time. O grande desafio durante a pandemia, acredito que ganhou proporções um bocadinho dantescas, não é? Sim. Mesmo sem uma doença em casa, foi o que foi, não é? E eu acredito que haja aqui alguns pontos em comum também com o Pedro. Olá, Pedro, bom dia. E obrigada também por se juntar a nós. Olá. É pai da Rita, não é? Sim. A Rita está Está cá. ali. Olá, Rita. Levanta o bracinho. Bom dia, Rita. Estás bem? És muito gira. Aliás, são miúdas giras isto aqui hoje. Pedro, a Rita também daqui? Sim, antes de mais, bom dia a todos. Também quero agradecer imenso o convite que a Fundação Rui Osório de Castro e a Acreditar me fizeram. Venho aqui com muito gosto, ainda para mais sendo no Hospital Pediátrico também, que é um sítio que também tanto nos diz, e é sempre com muito carinho e prazer que estou aqui. Perguntava, peço desculpa. Contar um bocadinho a história da história Rita. da Já Rita. foi há mais anos, não é? Foi em 2017. Portanto, ela tinha acabado de fazer 2 anos. As histórias quase começam sempre da mesma maneira, que é nunca ninguém espera uma coisa destas. Claro. Aliás, antes de nós estarmos neste mundo, eu até pensava que a oncologia pediátrica era uma coisa muito, muito rara, que era uma coisa... Sim. Aliás, nem uma pessoa fala do assunto, nem é uma coisa muito falada. Não é um tema, quase sim. tipo um tabu, não é? E só depois de estarmos aqui é que começamos a ver que, afinal, há muito mais casos do que nós imaginamos. E depois, quando estamos aqui embrenhados, ficamos sem saber porque é que isto aconteceu e ficamos sem saber o que fazer. Mas, tal aqui como esta mãe, acho que fomos muito bem tratados aqui, não só a nível clínico como a nível humano, em todos os aspectos. Só para dar o exemplo, nós cada vez que vimos cá, agora felizmente com uma fase melhor, não é? Mas a Rita vem sempre com muita alegria aqui, e nós também, para revermos. Isto no fundo é uma segunda família para nós, Claro. é uma segunda casa. Só para dar um exemplo, o ano passado ela teve uma visita de estudo, em que era no Hospital dos Pequeninos, e eu estava-lhe a dizer onde é que era na cidade de Coimbra. E assim que eu digo que é na cidade de Coimbra, a Rita vira-se para mim com os olhos muito, muito alegres a dizer: isso quer dizer que vou visitar os doutores? E eu, não. Desta vez não. Hoje vieste ver os teus médicos. Alguns, se calhar, apanhas aqui. Mas eu diria que quando falamos em desafios da parentalidade, a única coisa que os pais e as mães não têm de falar numa perspectiva negativa é isso, é o cuidado e o carinho, seja em que hospital for, porque de facto os cuidados em oncologia pediátrica, seja pela equipa médica, de enfermagem, auxiliares, é extraordinário. E isso é um feedback que nós temos todos os anos, é esse agradecimento, esse carinho. Mas houve algum desafio, Pedro, porque a Rita é filha única? É filha única, sim. Ok. Como é que foi esta gestão? Apesar de tudo, quando se tem um só filho, talvez, eu diria, não vou pôr a palavra fácil, sim, mas talvez seja um bocadinho menos difícil do que com 3. Sim, não tem tantas condicionantes, como é óbvio. Embora, pronto, depois cada caso é um caso. No caso da Rita, ela, por exemplo, perdeu a fala, perdeu a comunicação, perdeu o andar, deixou de comer, teve que ter uma sonda, ou seja, foi um processo muito duro de ultrapassar.
Uma das coisas que eu me recordo de pensar que se não houvesse iria ser muito mais difícil foi acreditar. Ou seja, eu depois, houve uma altura, uma pessoa depois pondera como é que há de lidar com isto, e eu ainda pensei se poderia trabalhar a meio tempo e depois vinha aqui, mas depois eu estava a ver que as coisas não estavam-se a desenrolar, eu não tinha cabeça para mais nada. E então fechamos de tal maneira num mundo que nem nos apetece, pelo menos no meu caso, nem nos apetece falar com outras pessoas, só estamos aqui, estamos tipo numa bolha e só queremos estar aqui e só pensamos nisto. E no caso da Rita, só pensamos nela e como ela está. Como dizia a Carla, passou a ser só o pai de... Sim. Não é? Ainda pensei que, portanto, também ficar cá e eu ir trabalhando, porque nós somos de Leiria, e ficava cá e fazia assim, mas depois cheguei à conclusão que eu não tinha cabeça e então falei com a entidade patronal para ficar cá, e então a mãe ficava no quarto com a Rita e eu ficava cá também a dar o auxílio possível e ficava a dormir a acreditar. E lembro-me que pensar que quando saí daqui ao final do dia, já depois de jantar, a pensar se eu agora ainda tivesse que fazer uma viagem para ir para casa completamente extenuado, Claro. Não, era muito difícil. Mesmo sendo pertinho, não eram as Uma condições coisa é ideais atravessar a para estrada conduzir. e abrimos a porta e depois temos ali uma pessoa logo para conversar, ainda para mais. E também foi muito importante para mim ter pessoas com quem falar do mesmo assunto. Claro, claro. Ou Até seja, porque, não... por exemplo, são pessoas que nós conseguimos falar deste assunto sem ter aquela coisa de ficam tão tolhidos com a história, não é? Com a história, não é? Que Aqui depois não. nem conseguem. E então, com pessoas com que lidam a mesma coisa, estamos a falar a mesma linguagem, não é? Esta é, de resto, uma resposta, e Joana, vamos já falar da resposta que a Acreditar dá, não é apenas aqui, mas é, de facto, aquilo que me parece uma das grandes mais-valias. Não é só o ponto de vista físico, porque, obviamente, é muito mais simples e prático conseguir que pai ou mãe ou alguém tenha uma casa onde morar durante um período que se quer curto, mas, acima de tudo, ter este ambiente. Toda a gente sabe do que é que estamos a falar. Não precisamos fazer grandes desenhos, não precisamos estar a explicar e estar à espera que o outro sinta alguma coisa que tem de ser aquilo. Portanto, são pessoas que estão todas na mesma situação. E isso, acredito, Joana, que é uma das enormes mais-valias da Acreditar, para além de outras coisas que já vamos falar, até porque a nível de legislação a Acreditar tem feito um trabalho também incrível, no sentido de movimentar as hostes e não deixar que as coisas parem. Joana, falamos um bocadinho, para quem não conhece, não é? Falarmos um bocadinho deste trabalho aqui em Coimbra e depois, quando quiser, é só pedir o vídeo, está bem? Claro. Então, se calhar, pegava nas palavras do Pedro e da Carla e agradecer também o convite de estarmos aqui hoje todos juntos para falar de um tema que nos é tão querido de diferentes formas. Portanto, temos aqui diferentes papéis. E se calhar pegava um bocadinho também na pergunta da Fernanda e explicar que realmente um dos projetos que nós temos são as Casas Acreditar, que para quem não conhece estão localizadas junto aos centros de referência, onde todas as crianças e jovens fazem estes tratamentos de oncologia. E os pais, as famílias, ficam durante o tempo que for necessário a acompanhar os seus filhos. E lá encontram, tal e qual o que o Pedro partilhava, encontram outro pai, outra mãe que está a passar por uma situação semelhante, que está a ser tratada no mesmo corredor, se calhar até no mesmo quarto, e acabam por partilhar sentimentos e emoções muito próprias e que se identificam sem dizer de vez em quando muitas palavras. É só dizer eu sou o pai da Rita e estou no quarto 3 e imediatamente surgem aqui muitas emoções que são lidas e são faladas só com o olhar. E eu acho que isso é muito importante e acontece nas casas, mas também acontece nos hospitais. Nós temos um grupo de voluntários pais e de voluntários Barnabés. Para quem não sabe, os Barnabés são todos aqueles que tiveram um diagnóstico de cancro até aos 25 anos e eles próprios vão aos hospitais, nos vários hospitais, como falava, não é só aqui em Coimbra, e partilham a sua história, partilham a esperança, as dificuldades e os desafios, é inevitável não existirem, mas partilham. E ouvir isso, quem está num quarto que acabou de ter o diagnóstico há um mês, uma semana, 2 meses, porque é um tempo que não é linear, e ouvir do outro lado que há esperança e que aquele pai já passou por aqui e que teve um filho há determinados anos atrás e que está tudo bem,
e ver um sobrevivente também com Claro. esse testemunho tem um poder muito importante. Eu acho que isso é... E os pais partilham muito isso connosco, ainda esta semana partilhavam connosco uma família que está recentemente em tratamento aqui no hospital e que teve a oportunidade de conhecer esses 2 jovens e que nos disse, é tanta informação, estamos a lidar com tanta coisa, ele recebeu o diagnóstico há uma semana, é muita coisa para gerir, é daquelas informações que só entra para aí 2%, nem tanto. E ver que estavam aqui 2 jovens e que partilharam a sua história, eu senti esperança, apesar de ainda não a saber processar, palavras Claro, desta claro, mãe. claro. Apesar de não a saber processar, eu percebi que há esperança e eu acho que isso é impagável Claro. e é inigualável. E acho que responde um bocadinho ao que a Sim. Fernanda estava a querer aqui explorar. Claro que temos outros apoios, temos o apoio social, o apoio psicológico que é tão importante que estamos aqui hoje Estão também aqui, para falar. exatamente, exatamente. É mesmo muito importante nesta fase. Existe aqui muitos desafios, a perda de rendimentos, o impacto psicológico que é um pai ouvir as palavras, o seu filho tem cancro. É inevitável haver este apoio e nós estamos cá para acompanhar estas famílias no melhor que nós conseguimos, obviamente, e sempre com a ajuda destes testemunhos na primeira pessoa, Claro, claro. para tentar minimizar este impacto que é o cancro numa idade pediátrica. Claro. E de resto, Susana, começo por Susana, da psicologia, porque acredito que de facto é a primeira coisa que, como dizia a Joana e tão bem, e tantos pais que já se sentaram aqui e noutros sofás nestas nossas conferências dizem, não é? A partir do momento em que ouvimos aquele diagnóstico já não ouvimos mais nada. E portanto precisamos de ajuda para processar a informação. E é aqui que entra a parte da psicologia, a parte da ciência social. Portanto, aqui, obviamente, já estamos a dar o discurso do IPO do Porto, mas acredito que seja muito semelhante em qualquer sítio. Susana, começa então por si. Que ferramentas são estas? O que é que, de facto, acontece a seguir ao diagnóstico? E sim, é óbvio que o diagnóstico numa doença, neste caso uma doença crónica como o cancro, não é? De facto tem um impacto. Eu costumo dizer que, costumo dar este exemplo, que é como um ataque terrorista, ou seja, alguma coisa que surge, nós não sabemos de onde, não é? E que de repente provoca uma explosão. Claro, um terremoto. Um terremoto a nível familiar, pessoal e, portanto, e todas as mudanças, que não só a doença em si, naturalmente, que o impacto da doença e aquilo que está associado e o estigma que está associado à própria doença, não é? E que realmente traz estes desafios, não é? E este sofrimento também, naturalmente, é de facto alguma coisa que transtorna, portanto, e que muda a funcionalidade da família, ou seja, tudo vai ficar diferente desde essa altura. Portanto, os papéis e como aqui os testemunhos dos pais diziam, de facto as pessoas deixam muitas vezes de trabalhar, as questões económicas são mais exigentes ainda do que eram anteriormente, a família tem que se reestruturar, não é? Quem está, por exemplo, em casa, no caso da testemunha da mãe, teria que ficar, portanto, com os filhos e, portanto, tem que assumir papéis que eram naturalmente seus e que teve que ficar no hospital com a filha, portanto, e todos os sentimentos e as emoções que estão por trás disto, não é? A impotência, muitas vezes a raiva, a revolta inicial, não é? Tudo o porquê, porque é que isto me está a acontecer a mim, não é? E até que, de facto, e a integração, aquilo que eu dizia muito bem, a integração de tudo isto, da doença em si e do que é que a doença traz para a nossa vida. E realmente no início nós captamos, e quando recebemos, quando realmente recebemos uma notícia destas, de facto, a capacidade de captar a informação, e sabemos que quando as pessoas estão sob um stress emocional muito intenso, captam muito pouco. Portanto, a nossa intervenção, e falando da minha intervenção psicológica, de facto, nós fazemos avaliação de todas as situações, portanto, todas as crianças e jovens que entram, neste caso o IPO do Porto, é feita uma avaliação inicial, mas temos que ter consciência que temos que deixar que os pais e as crianças e os jovens integrem esta situação. Seria contraproducente, não é? Eu vou-me apresentar no início, não é? Dizendo que estou lá, que estou disponível, mas de facto há um timing que temos que permitir que as pessoas integrem esta situação. Portanto, entrar antes de uma pessoa conseguir sequer integrar aquilo que lhe está a acontecer é completamente contraproducente. A pessoa nem sequer está capaz de falar, porque nem sequer ainda está numa fase de choque inicial, quase que paralisada muitas vezes, não é? E portanto estas questões são muito desafiantes, não é? Para os pais, naturalmente, e para a criança e a jovem, que serão as mais desafiantes, mas também para nós profissionais, não é? Portanto, o lidar com,
E, sobretudo, eu acho que é uma das coisas muito importantes em relação aos pais e às crianças, e falando agora nos cuidadores, é a capacitação, ou seja, nós ajudarmos a capacitar os pais e validar todo o papel de cuidador, todo o esforço, evitando, ou tentando, neste caso, é o nosso objetivo, que eles tenham realmente uma reação emocional ajustada, não é? Porque, naturalmente, há sofrimento inerente, que é perfeitamente normativo, não é? Muitas vezes é necessário outro tipo de intervenções quando as pessoas deixam de funcionar no seu dia-a-dia, e há outras intervenções que teremos que fazer, mas validar e eles sentirem-se de facto compreendidos, como dizia muito bem, o papel de mãe, eu estou aqui como mãe. Não é? E às vezes é aquela sensação de que é-nos exigido mais do que e é importante focar que são mães, não é? Que são pais, e portanto que neste momento têm um desafio grande, não é? Na sua parentalidade e na forma de ver o mundo e aquilo que está, e dar um significado, acho que sobretudo aquilo que dizia, não é? Dar um significado a tudo o que está a acontecer, não é? E a esperança, não é? Apesar de haver más notícias, e esta junção é muito importante. Ao darmos uma má notícia ou alguma coisa que não é agradável, damos a esperança. Nunca devemos retirar a esperança, porque ela existe, de facto. Sim. Em pequenas, grandes coisas existe. Eu posso só dizer aqui uma coisa, é que efetivamente a pandemia trouxe-nos estes desafios todos da distância. O pai não vinha ver a Camila sempre que não dava para estar sempre, não é? Eu via a Constança, a outra gêmea, e a Sara, quase só uma vez por semana. Eu descia e aqui na entrada das consultas externas estávamos ali um bocadinho, eu pegava na outra ao colo, portanto, havia esta distância. E aquilo que a Joana estava aqui a falar fez-me muita falta, porque efetivamente os Bernabés não puderam lá ir. Nós não tínhamos esta visão durante a pandemia, e eu senti muita falta do bom exemplo, daquele que superou. Exato. E apesar de nós procurarmos, e de todas as associações, todas, a Fundação Rui Osório de Castro tem o Chico Coração, que as minhas filhas têm, e que eu andei agarrada a ele durante uns tempos. Então não, é tão bom aquele coelho. Portanto, a acreditar... Todos nós merecemos um coelho daqueles. Aquilo é maravilhoso. Há um dia, há uma hora na nossa vida em que precisamos de um Chico Coração. Eu tenho um em casa. Pronto, precisamente. Portanto, todas as associações, e a Sara ainda hoje é acompanhada com um psicólogo também da equipa da Acreditar, porque a Sara estava a fazer 8 anos e ia fazer uma festa, não é? Ia fazer... e, portanto, já tinha perdido uma festa na pandemia, depois acontece outra, quer dizer, tudo à nossa volta acontece. E Sara, vais ter uma grande festa depois, aos 18. Vais ter. É por aí, também mais cedo. Olha, eu só tive uma grande festa aos 50, tá? Nunca é tarde. E, efetivamente, estas associações que nos trazem depois estes testemunhos de felicidade... Esta esperança, sim. É o mais importante, claro. E eu, quando fui contactada para cá vir, eu disse... Eu tenho a certeza que a primeira coisa que eu disse à Brigitte foi: ai, que bom que alguém me chamou, porque eu quero passar esta mensagem, porque eu senti muito esta esperança que estava a falar, que é realmente... Eu não tenho palavra para dizer o é terrível, porque não é terrível, é pior. E então, quando nos dizem uma coisa daquelas, eu ainda hoje não sei quem foi a enfermeira. Eu sei quem foi a enfermeira que me abriu a porta na oncologia, não sei com quem é que eu falei assim. Claro. Quer dizer, sei porque a pessoa me disse, a enfermeira disse, fui eu que falei consigo. Eu disse, pois, mas eu não... É avassalador, aquilo não é? Parou. É tudo avassalador. Quando estava a falar é preciso o pai e a mãe integrarem o diagnóstico, eu lembro-me perfeitamente disso. E é uma das coisas que eu não me quero esquecer, que é o primeiro banho. Eu não sentia a água a bater no corpo. Eu fui tomar banho, eu voltei, mas eu não sentia, a água não tocava. Parece que não está lá. Não estou lá. E, portanto, quando agora falou do pai ter a necessidade, do pai e a mãe terem necessidade de integrar quem está perto e quem está longe, eu não queria falar com ninguém. O Pedro estava a fazer, eu não queria falar com ninguém. Eu acho que há aqui enfermeiros da oncologia que me ouviram falar de certeza do meu pai,
porque eu adoro os meus pais, mas eu sou a menina do papá, e eu não lhe liguei durante muito tempo, porque eu não queria falar. Estava a processar. E depois, sim, depois Claro. comecei a distribuir a informação por todo lado. Exato. Porque eu Isso é o mais importante, é também o mais importante os outros saberem. E é por isso também, Susana, agora falar do lado também super importante da assistente social, porque a seguir vêm os outros desafios, não é? Primeiro, eu digo a seguir, não colocando num segundo plano, mas primeiro há que gerir tudo isto, há que arrumar a informação, procurar a ajuda psicológica, saber que palavrões são estes que nos estão a dizer agora, não é? Estes nomes estranhíssimos que nunca ouvimos falar e como o Pedro também dizia, nunca achamos que nos ia acontecer, porque achámos que nem acontecia em Portugal, não é? E de repente, mas há outros desafios, Susana. E quais são esses outros desafios quando finalmente é a altura de entrar a Susana enquanto assistente social? Ora bem, bom dia. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar cá hoje. E sim, a assistente social acho que entra ou chega junto das famílias numa altura menos própria, vou assim dizer. Porque, de facto, como a Susana já referiu, no IPO, todas as crianças que entram, para todas elas é feito um pedido de avaliação inicial pelos serviços de apoio, psicologia, serviço social, nutrição, etc. E, de facto, nós temos, o serviço social tem uma informação muito importante para dar aos pais numa primeira fase, que é logo a informação sobre a questão da baixa. E nós vamos falar com os pais sobre a baixa, não é? Não entra de facto, mas temos que falar por vários motivos. Claro, para já porque há timings, tem que Porque ser há ativada a baixa. timings, tem que ser ativado o timing. Às vezes os dois pais estão de baixa em simultâneo e nós temos que ir lá correr e dizer não podem estar de baixa em simultâneo, a lei não permite e tal. Mas eu não sabia isso. Eu só soube quando comecei a preparar este debate. Eu achava que ambos os pais podiam tirar a baixa. Não, a nossa lei é assim um bocadinho Estranha, restrita, porque depois quando há outras crianças, depois não é quem é que cuida delas. Mas, de facto, é um tema importante, temos que falar com os pais e é difícil, não entra, mas pronto, eu tenho uma capinha organizada, eu falo com eles, já sei que metade não entra, eu digo-lhes, eu vou preencher a documentação toda e depois eu venho cá novamente falar e depois, porque sei que demora algum tempo, claro. Pronto, então temos que... Ao fim dos 30 dias temos que fazer um requerimento de uma baixa especial, precisamos de uma declaração médica, precisamos de pedir algumas prestações que as crianças têm direito, que é a bonificação do abono, o apoio à assistência à terceira pessoa, portanto são tudo prestações da Segurança Social, que são um bocadinho burocráticas e que às vezes o processo não corre muito bem, outras vezes corre bem. Pronto, e ainda há agora a figura do cuidador informal, caso decidam, não é? Tudo isso é um grande desafio, porque às vezes vêm pedidos indeferidos, pronto, e o desafio continua sempre ao longo do processo. E depois, claro que inicialmente ninguém está preparado, ou ninguém pensa que os pais vão ficar sem trabalhar durante meio ano, um ano e por aí fora, não é? Pronto, nós também não lhes vamos dizer isso, não é? Então, Sim. Não lhes vou dizer isso. Mas é porque é muito difícil preparar um futuro quando o presente é que interessa, não é? Mas vamos falar no presente. Olha, agora temos que meter esta baixa que é válida por 6 meses. Vou precisar de tanto. Pois, mas a gente mete e depois, se não for preciso, nós resolvemos. E depois... com o passar do tempo, obviamente, e com a perda de rendimento, com a redução de rendimento de um dos progenitores, ou mesmo com a perda de rendimento do outro progenitor, porque já tive pais que optaram, como o Pedro dizia, que não conseguiam trabalhar e não conseguiam de outra forma e optaram por fazer um acordo de quantidade patronal e optar pelo despedimento, porque não conseguiam ter a cabeça noutro lugar, e isso vai criar um desafio grande e grave, se é que posso dizer, porque as famílias vão ficar sem rendimento e com despesas para pagar, habituais, não é? Portanto, e aqui temos muito apoio de acreditar, não só em termos de alojamento, mas também em termos de apoio económico.
é um grande apoio que nós temos. Temos a Liga Portuguesa contra o Cancro, também temos algumas instituições da comunidade. Temos atualmente a comunidade um bocadinho mais preparada, com outro tipo de apoios para as famílias, quer seja na área oncológica, quer seja noutras áreas, mas realmente os apoios económicos onde nos centramos mais claro. são os de acreditar, são aqueles que são mais abrangentes. E pronto, depois quando se esgotam umas redes, tentamos outras, tentamos na comunidade, claro. sim, e tentamos fazer o melhor que conseguimos para ajudar as famílias a minimizar essa questão económica, claro, que é um problema e que persiste. Pedro, agora a Rita já está aqui. Rita Catita, com os seus 8 anos. Já tens 8? Quase. Quando é que fazes anos? De? Está mesmo quase. Que sorte. Olha que fixe, é bom. Portanto, festa. Se fosse a 29, este ano não fazias anos. Pedro, agora que a Rita está praticamente com 8 anos e olha para trás, quando vem dar o seu testemunho e pensa, ok, qual foi o maior desafio? Esta questão de não trabalhar, é claro que é a primeira coisa que nós pensamos, vou deixar de trabalhar, quero lá saber, isto não é mais importante. Mas depois vem o outro lado, infelizmente, que é tão importante, que é ter rendimentos. Como é que foi, agora olhando com mais calma, já tudo processado? Eu não deixei de trabalhar, ou seja, pus baixa, falei com a entidade patronal, ou seja, que isto iria ser um processo muito longo. Claro. Portanto, Como é que foi a reação? Eu tenho sempre esta pergunta porque, se bem se lembram, em Lisboa tivemos um caso em que a entidade patronal pura e simplesmente arranjou maneira de despedir a mãe. Pois, não posso queixar de todo, até porque, pronto, a Rita teve uma leucemia e o protocolo de tratamento é pelo menos 2 anos, portanto eu já sabia a partir daqui que isto iria ser um processo longo, e falei com a entidade patronal, portanto, numa fase inicial não ia trabalhar de todo, portanto estava de baixa, e depois também fazia questão de vir acompanhar os tratamentos, que era muito frequente, portanto era semanalmente, outras vezes ainda era mais do que uma vez por semana, e então isto também depende muito ou seja, se calhar nem todos os empregos dá para fazer isso, porque ou há horários rígidos, ou as funções não o permitem. No meu caso, eu também conseguia, de alguma maneira, trabalhar ao fim de semana no computador para colmatar as horas que não ia, ou os dias que não ia trabalhar. Por exemplo... Teletrabalho já há 6 anos. Sim, exatamente. Por exemplo, se durante numa semana, um dia eu vinha cá a Coimbra, portanto ficava o dia todo cá para fazer o tratamento, só regressámos ao final do dia, não ia trabalhar nesse dia, e então eu falei com a entidade patronal que faria mais horas, portanto, de segunda a sexta, os outros dias, claro, e também é uma empresa que está aberta também sábado de manhã, eu normalmente não vou, ia aos sábados de manhã, portanto, durante mais de 2 anos estive a ir trabalhar todos os sábados para compensar isto. Bem, mas eu tenho que dizer, de acordo com muitos testemunhos que já passaram, não apenas para esta conferência, teve muita sorte. Tive sorte, A sim. sua entidade patronal foi muito compreensiva. Ainda está a compensar? Sim, ou seja, é de maneira que... É assim que se vê, a devolver um bocado a compreensão. Não me sinto também na obrigação de o fazer, mas acho que é... Pronto, claro. Só agora é que começámos a vir cá mais passadamente, mas todas as vezes que é preciso, até mesmo sem ser para a oncologia, ou seja, se é preciso, claro, eu estar com ela em casa um dia ou por causa de uma doença. Essa compreensão por parte do seu patrão, por assim dizer, merece também essa sim, claro. Exato. Mas de facto, como dizia aqui a Susana muito bem, a parte legislativa, Carla, foi assim um grande desafio, não é? Porque eu sei que você... Ora bem, eu tenho uma filha mais velha, tenho 2 gêmeas, uma está doente, mas estou aqui a acreditar, vamos aproveitar e mudar a lei.
Foi mais É já agora, isso. tipo, mais trabalho, menos trabalho, quero lá saber. Eu acho que a determinada altura eu só dizia, eu quando sair daqui, eu vou às televisões todas falar sobre isto, porque isto não é? pode ser assim. Exatamente. Isto porquê? Porque, para além de... é que eu estava no meio de uma licença de maternidade. E, efetivamente... Gêmeos, portanto, de gêmeos, não esquecer que que já é por si duplica. só, quando nós colocamos, apesar de já haver muitos gêmeos no país... Sim, parece-me um quebra-cabeças, não é? É um Tipo, quebra-cabeças. sim, gêmeos. De onde é que aparecem os mais 30 dias? Sim, porque um gêmeo tem direito... Pronto, é só mais 30 dias. Não é dobrar. Não é dobrar. E, portanto, como eu estava ali no meio, para mim a coisa era simples. Olha, e porque nós somos pessoas de resolver. O stress era tão grande que a gente só dizia, vamos acabar com os problemas todos à volta. E então o que é que a gente fez? Tentamos, para nós Sanidade era claro, mental também, não é? dizer, pronto, então agora o pai fica com o resto da licença de maternidade, porque se era eu que a estava a gozar, porque tinha as meninas comigo em casa, se eu sou internada com uma filha, a outra, que ainda não vai para a creche porque está dentro da licença, fica. E isto é lógico para todas as cabeças, menos para a legislação. Porque Portanto, até com as pessoas com tinha quem de haver eu mais falava, uma mãe, não é? era preciso. A única forma, havia duas formas de resolver isto. Eu ia dizer rapidamente, mas não é. Havia duas formas, que era das duas uma. Ou quem estava internado era eu, e aí a lei permite, ou então eu devolver o dinheiro que já tinha recebido e passar depois para o pai a licença de maternidade, que depois ia receber o dinheiro que eu já tinha recebido. Tão fácil, não é? Tão mais Tão fácil, não é? E eu pensava assim, Não, como eu não tenho 18 anos, eu não posso preciso de estar 6 aqui. meses para isto, e isto só se vai resolver daqui a 6 meses. Porque, pronto, tinha esta... Eu daqui a um ano, já eu saí daqui e nunca eu pensei, não, então, daqui a um ano já nem vou ao pediátrico e ainda ando aqui com isto. Não, alguma coisa tem que acontecer. Bem, optamos pela a forma mais simples, que foi eu continuei com a licença, terminou a licença, entrei de baixa, o pai teve de baixa por uma das filhas e depois teve 30 dias sem receber, até a outra criança poder entrar, até a Constança ter idade para entrar na creche. Que agradável. Optamos, porque eu só dizia, não me vou... Não é isto que me vai não é ocupar o isto. tempo, claro, eu percebo. Efetivamente, com a Acreditar falamos e até me pediram, olha, o que é que tu achas? Porque este é um problema de gêmeos, um gêmeo que fica internado quando nasce prematuro e o outro gêmeo que não fica, a legislação está escrita dessa forma igual. O pai é obrigado a tirar os 5 dias, mesmo que a criança esteja na neonatologia e em plena pandemia só pode ficar um pai ou uma mãe. E, portanto, é a legislação que é assim. Então eu fui olhar para a legislação e agora que temos um bocadinho mais Calma, de serenidade, respiro, vá. apesar da gente vir aqui muito regularmente, mas quero mesmo com a Acreditar seguir com isto, porque eu não sou a única pessoa que tem uma filha e que tem outra em casa. Claro. Seja Mesmo com não que sendo idade. gêmeo, Sim, sim, E, há essa portanto, questão. E o pai tem que ser uma... O pai, para mim, e é certo que fazia-me confusão, havia famílias quase únicas ali, só havia uma mãe, só havia um pai, e aquilo... E apesar de eu saber que mesmo, pronto, ok, sem pandemia é possível, o pai e a mãe, mas acho, é isto, é o pai, como é que o pai vai trabalhar? Havia famílias ali que trocavam e que ora estava o pai durante uma semana ou 15 dias e depois trocava com a mãe e eu pensava, e nestes 15 dias, como é que eu estaria em casa Sem saber a como é trabalhar? que estava o meu filho. Sim. Não dava, não conseguia, eu tinha que optar por algo do mesmo género, nós não íamos... Ele foi trabalhar e eu sei o que lhe custou, porque era a outra que estava ali. E era a outra... E depois era um pai de uma bebé de 3 meses, 4, 5, Claro. que depois entra na creche e tem as primeiras viroses e tudo. E não tudo sei o que quê. é E IT. foi ele que trabalhou isso Claro. tudo, que eu tive aqui 5 meses seguidos, até ir a primeira vez 2 dias a casa. Pois, porque ainda por cima depois há a questão, não é? A fragilidade também do sistema imunitário. Se a outra vai para a creche,
traz tudo o que acaba em it e ose, não é? Toda a sim, gente exato. sabe. Tudo o que é acabado em it e ose vai parar a casa, portanto também havia esse desafio. Isto é tanta coisa, não é? Vocês imaginam, não é? Aliás, vocês estão aqui e sabem que se calhar passaram por processos, se calhar não com gêmeos, mas basta ter, como dizem muito bem, mais um filho e o drama aumenta exponencialmente, não é? E estas respostas, que muitas vezes, Joana, dependem do ponto de vista legislativo, de uma lei que não parece um bocadinho oca em relação a estas coisas, parece que não ouve ou não acompanha. É curioso é que acompanha tão rapidamente noutras coisas. E nestes assuntos, não é? Que são fundamentais e que nós já falamos tantas vezes aqui nos encontros da FROC, como é que é possível... aliás, o debate que eu tive há 2 semanas sobre os cuidadores informais, e já agora, se alguém se for candidatar, porque mesmo sendo pai, mãe, pode ser cuidador informal, não é? Também há um buraco na lei que automaticamente acaba com o abono, e isso é ilegal, está bem? Portanto, se isso acontecer, percebam que vão receber uma chamada ou um mail a dizer que não vão receber abono, contestem, está bem? Está provado que aqui as assistentes sociais foram fabulosas neste caso específico. Mas isso é terrível. Mas é, não é? Antes de conseguirem contestar, as pessoas... É o pânico. É o pânico e sentem-se diminuídas. E muitas vezes vão aos serviços da Segurança Social e vêm com uma informação completamente contrária, por exemplo, àquela que nós dizemos. Sim. Não é? E eu aí veio e vem a chorar. E eu digo, olha, mas a senhora não é menos do que ninguém. Somos todos iguais, precisamos todos uns dos outros. Mas estamos todos tão fragilizados, não é? Não vai chorar, vai lá e vai fazer assim. Ah, que rapariga jovem, ela voltou e chegou lá e disse, resolveu o problema e disse, o senhor nem desculpa me pediu ainda e foi muito mal educado comigo. É o empoderar, logo assim, isto é que é empoderar assim. Os pais e as mães. E agora por acaso estive com esta jovem ontem e disse-lhe, agora vai requerer isto. Se tiver algum problema, receber alguma carta, alguma comunicação, vem falar comigo, porque nós tratamos disso com o apoio jurídico da acreditar. Mas é isto é... Chamamos a advogada da acreditar. Exatamente. Eu acho que, acima de tudo, e Joana, esta questão de ter o apoio, neste caso estamos a falar de acreditar, porque é muito mais, e isto é importante, eu digo sempre isto, tenho um respeito imenso pelo trabalho que vocês fazem porque não é só a casa. No início as pessoas achavam, pronto, são os voluntários, não sei porque há esta coisa que os voluntários, como se os voluntários não fossem importantes, somos muito importantes, mas não é só a casa, não é só o mimo, não é só a pessoa que está do outro lado a ouvir-nos, tem esta base de apoio jurídico, apoio psicológico, este apoio todo, não é? Portanto, é que saímos lá, de facto, a acreditar que somos capazes de encarar aquele mal disposto da Segurança Social, não é? É um modo de acreditar, é acreditar. E pegando no exemplo que estava a falar da nossa clínica jurídica, foi um apoio que nós, ao longo do tempo, portanto já temos 28 anos, mas fomos percebendo, junto dos pais, o que é que realmente ia falhando. Determinados problemas no trabalho, apoios, as idas à Segurança Social, as voltas para o Serviço Social do Hospital, as idas outra vez, portanto, perde-se aqui muito tempo também de qualidade que deviam estar com os filhos. E ao longo do tempo nós fomos percebendo que era realmente importante existir alguém que os ajudasse a esclarecer estas dúvidas, o como tratar, onde tratar, com quem é que eu tenho de falar, de uma forma mais agilizada, porque isso não acontecia, infelizmente, por todo os constrangimentos que temos. E então surgiu esse apoio mais recente da clínica jurídica, que realmente tem esse objetivo de ajudar a esclarecer pequeninas dúvidas, porque de vez em quando, dúvidas que são pequeninas para a advogada, para os pais, é realmente uma confusão e uma legislação é mesmo muito complicado de interpretar, nem que esteja lá, para o advogado é muito simples, mas para os pais não. E nós também não temos essa formação jurídica, não é, de conseguir ajudar os pais a este nível, e realmente tivemos que encontrar essa solução, sempre ouvindo realmente a necessidade dos pais. E foi o mesmo para o apoio psicológico, porque infelizmente não existem os recursos necessários, não é? Temos psicólogos, mas é preciso muito mais para estas famílias, porque depois no hospital o IPO tem vários serviços, não é só a pediatria, e aqui existe um hospital pediátrico, portanto não é só a oncologia,
e infelizmente não há essa resposta a nível do Estado e pronto, tivemos que encontrar aqui algo que apoiasse estes pais, que os acompanhasse durante este desafio enorme que é o cancro pediátrico. Eu gostava só de perguntar se agora seria uma altura oportuna para passarmos o vídeo. Claro que sim. Porque resume aqui esta parte muito emocional do momento do diagnóstico, mas depois todo o desafio que é o acompanhar estes filhos. Vamos a isto. Sou a Flávia, sou de Braga e sou a mãe da Terezinha, doente oncológica no IPO do Porto, a ser acompanhada desde setembro de 2019. Parece que o mundo cai. Acho que ninguém está preparado para uma coisa destas. Foi assim um bocado... Foi muito, não é? Foi uma coisa muito forte e intensa. No momento foi um desabar, foi não acreditar, nem pensar exatamente o que é que nos estava a acontecer. Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que entrei no IPO e é um sentimento que eu acho que não conseguimos explicar sequer. É muito pesado. O entrar no IPO pela primeira vez, ver a segurança de um edifício que nos diz: mãe, calma, porque nós normalmente vamos a tremer. Ver crianças tão pequeninas e tão indefesas, mas que ao fim e ao cabo têm mais força do que nós. Entrei num modo muito prático, fui comprar roupa confortável e pantufas e fui buscar desenhos e fotografias para fazer o quarto dele assim mais próximo de um quarto miúdo, não é? A família e os amigos fazem toda a diferença. A equipa médica, a equipa da enfermagem, a equipa dos auxiliares, às 5 da manhã. Sim, toda a gente tem essa importância de nos dar colinho, de nos dar conforto. O apoio tem uma importância extrema, porque foi uma pessoa que até então era desconhecida, portanto, uma mãe não acreditar, que me puxou para cima, se calhar sem ela saber na altura, que eu depois até lhe disse a importância que aquela conversa acabou por ter para mim. Estamos gratos os dois do fundo do coração, porque eu nunca imaginei o que era acreditar. Eu lia e ouvia, mas viver numa casa daquelas é estar na segunda casa. A gente costuma dizer que é a nossa segunda casa. Mas de facto descobrimos no fim um caminho bonito, com muita gente pelo caminho que o transformou bonito, que o fez bonito. A minha mensagem para os pais que estão a passar pelo mesmo é força, coragem e fé. O cancro não é uma sentença. O cancro é uma doença, como há tantas outras. E houve um voluntário que foi lá visitar-nos e era um rapaz de 20 e poucos anos. E depois ele disse-me: eu também tive leucemia. E eu fiquei assim a olhar para ele e disse: mas está aqui, tem 20 anos, está na universidade. Pronto, e eu senti: ok, é possível. Ainda vão a tempo do IRS este ano, não se esqueçam. Este incrível adesivo inteligente extrai décadas de toxinas acumuladas. Eles custam menos de 2... Isso deve ser mentira, não interessa, tá? Não interessa. Posso só fazer um comentário, já que eu digo que isto é interativo. Realmente, é o primeiro ano em que se calhar não vamos estar a falar agora de Covid, mas de facto a importância dos voluntários ou da presença destes testemunhos no hospital e que não houve, não é? Durante 2 anos. Temos aqui o testemunho também que passou-se sem estes voluntários, não é? Aliás, sem voluntários, sem o contacto com as outras pessoas, sem visitas, não é? Sim. Os voluntários, no fundo, acabam por ser isso, uma visita mais especializada, mas somos visitas. E eu também faço parte de um grupo de voluntariado e também sentimos os pais e as mães dizerem-nos isso, tipo, a falta que vocês fizeram na altura que nós precisávamos mais, os voluntários desapareceram também. Nós percebemos, obviamente, que era uma questão mundial, não sabíamos realmente o que é que estava a acontecer, tivemos todos em igualdade de circunstâncias, mas é claro que quem estava internada, as famílias internadas estavam muito mais vulneráveis. E por isso, Susana, esta questão de ressignificar um momento, que foi isso que aconteceu, não é? Quando vemos um Barnabé, e nós temos muito essa experiência, não é? E nós vamos ter ao longo da manhã 2 Barnabés aqui também para falar na primeira pessoa,
o ressignificar o que está a acontecer é o fundamental, não é? Aquela questão de segurança, dizer a mãe tenha calma, porque as mães e os pais, mas entram a tremer, porque é isto, um admirável mundo novo, desconhecido e onde não queríamos estar. Como é que criamos aqui estas ferramentas para ressignificar e perceber que afinal também podemos continuar a acreditar, não é? Sim, aquilo que eu estava a falar, que falei há pouco, é a questão de facto de dar esperança, não é? E a esperança nas pequenas coisas que vão acontecendo diariamente. Claro que um novo significado vai surgindo. E só falar aqui uma coisinha atrás, antes de falar sobre isso, em relação à questão da pandemia e do isolamento social. Nós sabemos que o isolamento social, numa situação normal, é de facto um fator de risco, nomeadamente a nível da saúde mental. E de facto foram tempos muito difíceis e que de facto as famílias estiveram bastante mais sozinhas, claro, com os profissionais que estavam à volta continuaram a estar, mas de facto a nível dos voluntários, que me falaram muito bem, a nível das restantes famílias, portanto houve ali um maior isolamento e as famílias sentiram-se um bocadinho mais sozinhas, digamos assim. Portanto, nós tentamos de alguma forma colmatar isso. A nível de ressignificação de tudo aquilo que é a doença, é aquilo que eu disse há pouco. Nós temos que permitir que as pessoas integrem esta questão da doença na sua vida, as mudanças que existem a todos os níveis e também a normalidade que também certamente este pai teve no facto de poder também trabalhar. Porque também é importante nós percebermos que, apesar de o nosso foco, neste caso, estar no filho, não é? É importante porque já há uma quebra de rotina e tudo fica diferente. E termos alguma normalidade no nosso dia-a-dia também nos vai dando algum equilíbrio. Porque se estamos só focados naquela situação, naturalmente, que é a prioridade, naturalmente, sem dúvida, temos que ter necessidade de termos normalidade. E lá está, o facto de ter algum do trabalho, que ter o suporte social e familiar, que é importantíssimo, todas as pessoas que estão à nossa volta, não só dos profissionais, mas também da família, dos amigos, sentir que não estamos sozinhos, quando precisamos temos ali alguém com quem podemos falar e verbalizar aquilo que sentimos. Acho que é importante nós também percebermos isso, porque se há uma quebra de disfuncionalidade na família, é preciso também perceber que isso também é uma forma de autocuidado, não é? E por isso muitas vezes os pais nos chegam com muita exaustão física e emocional e eu tento sempre, de facto, levá-los um bocadinho para o autocuidado e todos os momentos que eles puderem ter esse cuidado. Uma das coisas que eu tenho feito lá, comecei a trabalhar na pediatria a tempo inteiro em 2021, portanto, tenho esse privilégio, digamos assim, porque de facto acho que é um desafio e de facto é uma coisa que é necessária. Tenho feito grupos com pais, grupos psicoeducativos, mais ou menos com uma frequência quinzenal, às vezes não é possível, mas sempre que possível faço. E de facto é essa situação de facto de dar um novo significado, de permitir às pessoas exprimirem aquilo que sentem e serem validadas nesse seu sofrimento, porque muitas vezes sem querer, podemos exigir demais daqueles pais que estão a viver um momento de muita fragilidade e que precisam, de facto, e ao partilharem com outros pais, não é? Histórias diferentes, diagnósticos diferentes, mas que têm em comum as emoções. Nós somos seres humanos, não é? E normalizar que temos que chorar. Eu costumo dizer que há momentos em que choramos juntos e há momentos em que nos rimos juntos. Portanto, há muitos momentos de partilha que nós nos rimos e que também há ali esse caráter mais lúdico e também, sobretudo, dotar as famílias e os pais de ferramentas, como dizia, para lidar. Eu estou deprimida, sim, ou estou triste, porque às vezes é possível. É tristeza, o que é depressão, não é? E se calhar implica. Nós temos pedopsiquiatra, temos psiquiatra que está a dar apoio também aos pais da pediatria, e às vezes é necessário, mas também dotar as famílias de ferramentas. Eu sei que posso estar ansiosa, mas eu sei que posso fazer isto. Ou seja, eu sei que posso fazer um relaxamento, uma meditação, alguma estratégia que eu vou, no fundo, ajudando os pais a capacitá-los naturalmente dessas ferramentas para poderem gerir essa ansiedade e todo esse sofrimento emocional que está por trás desta situação. E aí as pessoas vão começando a encontrar realmente um novo significado, porque a doença trouxe uma mudança para essa vida. E ao reestruturarem todas estas situações ao nível de pessoal, profissional, as pessoas vão encontrando um novo significado nesta reestruturação, não é? Claro. Mas é importante, de facto, haver ali um suporte de todos os profissionais. Eu estou a falar do psicológico, mas somos todos, de facto, importantes e acho que o trabalho em equipa é fundamental para esta situação. Aliás, a questão da multidisciplinariedade, não é? Que é um palavrão enorme, mas é cada vez mais fundamental quando falamos nesta e noutra patologia. Enquanto eu vos peço para pensar, para terminarmos, nos dois maiores desafios, a cada um daqui, eu vou perguntar se a Ana Isabel Machado já cá está.
Olá, Ana Isabel, bom dia. E a Ana Isabel é da Liga Portuguesa contra o Cancro, não é? E há unidades de psico-oncologia também que trabalham um bocadinho por todo o país. Portanto, a nossa querida Cristina vai fazer o favor de fazer chegar o microfone para partilhar um bocadinho connosco como é que funcionam estas unidades e como é que respondem também a alguns dos desafios que aqui ouviu. Sim. Bem, muito bom dia a toda a gente, a todas as pessoas. Meu nome é Ana Machado e, como disse, a unidade de psico-oncologia tem centrado o seu apoio essencialmente no acompanhamento de doentes oncológicos e seus familiares, mas estamos inteiramente disponíveis para colaborar com o Hospital Pediátrico e outras associações no sentido de dar uma resposta a este nível, ao nível da parentalidade, do acompanhamento infantil, do desenvolvimento da criança e, portanto, ainda estamos numa fase muito inicial e muito embrionária. E ao escutar o testemunho e a experiência das pessoas que estão presentes, eu gostaria de realçar que, de facto, já se falou aqui algumas vezes de ser só mãe ou só pai, e não é só, não é? É ser mãe e ser pai, já é tudo. E não podemos esquecer que a mãe e o pai também é uma pessoa e que precisamos de cuidar da pessoa, porque essa pessoa é que vai ser a cuidadora principal, é a pessoa que está, do ponto de vista emocional, mais conectada com o filho ou a filha que está a atravessar este desafio, não é? E não só com esse filho, mas também com os outros filhos que ficaram ao cuidado dos avós ou do outro pai, de outros pais ou de outras pessoas. E, portanto, isto de ser mãe já é ser tudo, não é? Ser pai é de ser tudo e temos que cuidar da pessoa. E eu creio que a intervenção e o apoio psicológico neste sentido é fundamental, e é neste sentido que nós também, enquanto Liga, pretendemos intervir e trabalhar, porque só podemos cuidar do próximo se cuidarmos de nós, não é? Eu também sou mãe, portanto, eu creio que a maior parte, ou muitos dos que estão aqui, são pais, e muitas vezes isto fica esquecido, não é? E outro ponto que eu gostaria também de conversar e de partilhar convosco é a questão de nós irmos ao encontro daquilo que são as forças e os recursos da família. Porque a família está a atravessar um desafio enorme, com muitos problemas, muitas dificuldades, muitas transformações, é uma vida nova, não é? E, portanto, muito focada na doença, na patologia, naturalmente, que isto também deve ser, e o objetivo da equipa médica e de toda a equipa que acompanha a família é cuidar da parte médica, não é? Da evolução e do tratamento da criança. Mas aqui também temos que pensar que todas as famílias têm recursos e forças que desconhecem. E enquanto psicólogos, aqui falo especificamente da área da psicologia, ir ao encontro das forças da família e capacitá-las neste sentido. Não é capacitar, mas é resgatar estas forças internas. Portanto, ir ao encontro daquilo que são as capacidades, as competências, os recursos, não só a nível interno, não é? Portanto, no hospital ou no acompanhamento, mas a nível dos recursos na comunidade. Não é? Claro. Temos que saber delegar também, não é? E pedir ajuda. E de facto, esta questão, outra questão que eu estava a escutar e que me chamou a atenção foi a questão do futuro, não é? E claro que enquanto pais estamos muito focados no futuro, quando é que isto acaba? Não é? O que é que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Mas estar no momento presente e momento a momento ir resolvendo estas questões, quer do ponto de vista financeiras, logísticas, não é? Também será um trabalho que a Liga poderá fazer, não é? E os psicólogos também. E a relação, eu sou relativamente nova, entre aspas, neste meio do cancro pediátrico. Já trabalhei muito com famílias, mas especificamente na área da pediatria não, da oncologia pediátrica não.
mas de facto a conexão é fundamental, não é? Porque a mãe estava a falar da conexão que pode ser auxiliar. As pessoas que ficam no turno da noite, não é? E essa proximidade é muito importante. E é meio caminho andado, creio eu. Pronto, e depois, só para finalizar, este espaço, este momento para a mãe, para o pai, ser pessoa, acho que aqui a intervenção do psicólogo é fundamental, porque é o momento onde o pai e a mãe podem ser uma pessoa, a pessoa, não é? E expressar as suas emoções, as suas dúvidas, as suas frustrações, chorar, despir-se dos papéis. E ser só pessoa, claro. E ser só pessoa é fundamental. E, portanto, nós, enquanto Liga, estamos disponíveis, aqui falando especificamente da área da parentalidade, porque é o tema que está a ser aqui discutido agora, para prestar esse apoio. Sem dúvida. Pronto, Obrigada. ter alongado. Não, obrigada, Ana Isabel Machado. Obrigada. Ficam então apresentadas também estas unidades de psico-oncologia. Lançam aqui muitos tópicos super importantes. A minha filha é vossa colega, psicóloga também, ela diz que todos nós devíamos ter psicólogo de família. Quando fosse preciso, íamos lá está, ser pessoa, livrar-nos também de uma coisa, é uma palavra que eu odeio, mas que há muito em Portugal, que é a culpa. A culpa de estar a odiar esta situação toda e o coitado, meu filho não tem culpa, mas estou irritada e apetecia-me não estar nesta situação e porquê é que eu estou aqui. Portanto, lidar com tudo isto, às vezes é o que precisamos, é uma pessoa que não nos julga e nós dizemos aqueles disparates todos, sobretudo quando estamos em privação de sono, ficamos irritados com birras e temos que dizer uns disparates com alguém que não nos julgue. E isso é super importante, criar este espaço seguro. E eu acho que os psicólogos, eu sou super fã dos psicólogos, como é óbvio, não é por ter uma lá em casa, mas eu acho que devíamos todos ter um psicólogo de família para nos ajudar. Portanto, por esta ordem, terminando no Pedro, os desafios que deixamos aqui, é claro que vamos continuar a conversa agora no Coffee Break e ao longo dos próximos temas, a questão do exercício físico e a transição dos jovens adolescentes para a fase adulta, vamos voltar a algumas destas temáticas, certamente, mas agora deixando aqui, quase como nota de rodapé para final, os desafios, os dois principais desafios. Comece por si, Susana. Eu acho que os dois principais desafios, de facto, é aquilo que o colega estava a falar, é a proximidade com os pais, o percebermos que por trás do pai e da mãe está realmente uma pessoa que tem emoções, tem sentimentos, o estabelecer de uma relação terapêutica de confiança com essa pessoa e conseguimos chegar até, que às vezes é difícil, às vezes as pessoas não estão preparadas para isso e temos que os deixar estar naquele tempo. Porque não precisam, eu costumo dizer que deixo sempre a porta aberta. Claro. Ou seja, não tenho que estar nem tenho que não estar. Eu estou ali para quando precisarem. A disponibilidade e o validar, aquela questão que estava a falar também, que é muito importante, que é o autocuidado. Nós, de facto, não conseguimos cuidar de ninguém se não cuidarmos de nós. E é preciso dar aos pais essa perspectiva de se autocuidarem, de tentarem, de facto, criar espaços para que isso aconteça, para minimizarem o distress psicológico, o sofrimento emocional e, no fundo, irem buscar algumas coisas que faziam antes e que, de repente, deixaram de fazer. Portanto, acho que os maiores desafios são de facto, esses e ajudá-los, de facto, a minimizar o sofrimento que uma situação destas, de facto, traz aos pais, não é? Muito bem. Susana, em relação, no ponto de vista da assistente social, o que é que nos deixaria aqui como nota final? Os meus grandes desafios, se calhar, tenhamos a ver com a palavra resposta, ou seja, a capacidade do Serviço Social dar resposta a todos os pedidos que nos chegam atempadamente, às vezes não é possível, e o desafio de lidar com a ausência de respostas para algumas situações que nos surgem e que às vezes nos fazem perder, entre aspas, passa a expressão, algumas horas a tentar arranjar uma solução ali para resolver alguma situação mais específica. Os processos não estarem bem desenhados. Até porque, não falei, mas nós, pelo menos no IPO do Porto, nós temos muitas crianças vindas dos PALOP,
e que estão alojadas na Casa Acreditar, e algumas já estão cá há 1 ano e meio, há 2, e pronto, e também temos alguns desafios nessa área, porque há protocolos, mas há algumas lacunas. Exatamente. Obrigada. Joana, o que é que juntaria? Então, eu se calhar fazia aqui uma junção, e há bocadinho deixei o tema no ar, da parte do impacto emocional, obviamente, do impacto psicológico, com tudo o que os pais necessitam de tratar a nível burocrático, para todos os apoios a que têm direito. Eu acho que o balanço, e nós vemos muito isso nos internamentos, o balanço que um pai tem de ter interior, na sua cabeça, de eu tenho que estar aqui para apoiar o meu filho, ele precisa de mim enquanto mãe, mas eu também preciso tratar de X papéis porque ainda não entreguei, porque já tinha passado o prazo e, entretanto, a assistente social ajudou-me aqui a ganhar mais uma semana. Este balanço, e depois sem nunca perder o foco de que continuam a ser a Carla e devem continuar a ser a Carla, e Pedro, e João, e Maria, etc. Eu acho que este balanço interno de tudo o que tem que estar na balança mental de todos os pais, todos os pratinhos que têm que manter à tona, eu acho que é o maior desafio, e nós vemos muito isso no acompanhamento que fazemos às famílias e no que os voluntários também nos trazem. E tentar encontrar estas estratégias e arranjar uma solução, e o voluntário poder ficar naquela hora enquanto tem que ir à Segurança Social, no instante, tratar de um determinado papel, de um determinado procedimento, e o voltar, e depois fazer este aconselhamento de... Gostaria de falar com alguém sobre o assunto, alguém que conseguisse arranjar as estratégias, que não está neste momento a conseguir encontrar por si próprio. Este balanço todo destes pratos, eu acho que acaba por ser o desafio que nós mais vemos e que também tentamos conseguir aqui, tentamos dar aqui alguma resposta, algum apoio, e sem nunca deixar de serem quem são. São pais, mas também são pessoas, e eu acho que a intervenção foi mesmo muito... Estava aqui na minha cabeça a pensar, eu ia muito nesse sentido. Ok. Carla? Não há dúvida para mim, hoje, que já passou há algum tempo, pouquinho ainda do diagnóstico, mas não há dúvida para mim que eu tive 2 grandes desafios e que vão continuar a ser, e acho que batem em todas as pessoas que passam por isto, que é o dar e o receber. Se eu souber dar e se eu souber receber, porque nós não gostamos de receber o apoio, porque achamos que é bonzinho, e nós não queremos isso. Eu tenho que abrir o coração para receber o amor dos desconhecidos que percebem exatamente aquilo que eu estou a passar. O amor das pessoas que ali estão, que tantas vezes perguntei, não sei como é que vocês conseguem aqui estar, porque eu ainda não percebia o valor de estar dentro deste sistema, deste ecossistema, esta bolha da oncologia. E, portanto, este receber da nossa parte é um desafio imenso. E o dar de mim às minhas filhas. Este foi um enorme desafio lá em casa, como pais, de chegarmos a casa e percebermos que ao fim do dia, depois das 3 terem passado pelo desafio que foi, nós tínhamos que chegar a casa felizes. Nós despedimos-nos, nós criamos a nossa empresa, cada um tem a sua. Vá, cada um com a sua. És marido, mas não és patrão. Exato. Eu percebo. Eu sei, mais ou menos isso. Nós criamos a forma de estar todos os dias a sorrir. E só assim é que eu consigo dar às minhas filhas aquilo que elas realmente merecem de mim como mãe, como pessoa, como Carla, porque é assim que eu sou e é assim que eu tenho que passar para elas. Portanto, este equilíbrio que a Joana falava, do dar e do receber, do sermos e do fazermos, são estes os 2 grandes desafios que é diário, e não é por isso que eu hoje não recebo com muito amor os vossos abraços e as vossas palavras. Obrigada. Obrigada. Pedro? É assim, como desafio nosso, núcleo duro da família, é claro que o principal desafio é para superar a doença, ser saudável, feliz. Outros desafios que ainda vamos
vamos tentando superar, ainda há um bocado de falta de compreensão pelo que passamos. Acho que ainda o ano passado, no meio escolar, disseram qualquer coisa do género: não fez transplante de medula, então foi levezinho. Claro que foi. E uma pessoa fica... Eu não sei o que é de responder a isto. É sustentável vezes obedecer. Exato. Portanto, haver mais empatia, não é? Sim, mais empatia. Por exemplo, o processo que ela passou, como teve meses a ser alimentada por sonda, portanto, não treinou estes músculos daqui, fez com que a fala fosse muito mais atrasada. Teve que começar com terapia da fala, que ainda continua, mas já menos. Com terapia ocupacional. Portanto, mesmo a destreza física dela fina ou de ginástica ainda não é a que uma criança normal tem, e há pessoas que ainda não entendem muito isso. Eu até já falei uma vez com a Joana, porque a Acreditar tem um programa que é um bocado de sensibilizar as pessoas que o que é que estas crianças passam. Não é só aquele momento em que estão internadas. Ou seja, mesmo que ultrapassem a doença, há coisas que... Claro, é para o resto da vida, claro, é crónico. Pronto. Outro desafio que nós vamos continuar a fazer tem a ver também com esta entreajuda. Antes de entrarmos aqui, eu nunca conhecia este apoio de voluntários. Aliás, uma pessoa até pensa assim: afinal estas pessoas existem, não é? Estamos tão habituados ao egoísmo e a cada um por si e competição. Quando conhecemos estas pessoas até ficamos a pensar: ok, então a humanidade ainda tem futuro. Tem muito. Graças a Deus. E é uma coisa que nós fazemos isto, nem é como um pagamento do que nós recebemos, acho que já é natural como respirar. Sim. E é uma coisa que nós queremos fazer no futuro, é ser voluntários e estar ligados sempre ao Hospital Pediátrico e a estas pessoas, a estes profissionais, e a Acreditar também. Acho ótimo. Porque, foi como eu disse, são uma segunda família, portanto, não estar ligado a eles é como não estar com familiares, não faz sentido. E então, no fundo, continuar a criar estes laços e trazer razões para sorrir, que para mim é o fundamental. E digo isto, e gostei imenso, Carla, que tivesse dito essa questão do sorrir, porque no tal debate que fiz há 2 semanas sobre os cuidadores informais, estava lá uma mãe de 28 anos, que tem um filho que não tem um caso de oncologia, tem uma doença rara, e lá está, uma pessoa começa a pôr as coisas nos pratos da balança. E esta mãe, muito novinha, com outro filho em casa também, os mesmos desafios, mas quando nos deram os estudos, o estudo mais recente sobre a questão do autocuidado e da felicidade do cuidador, ela dizia: eu sou das poucas que respondeu que sim, que ainda consigo sorrir. Mas 80% dos cuidadores informais diz que não se lembra da última vez que sorriu. E isto é um número que temos mesmo enquanto comunidade, enquanto família alargada humana, de combater. Porque o melhor que podemos partilhar com os outros é o nosso amor e o nosso sorriso. E um cafezinho. Vamos agora tomar um café. Eu gosto sempre de... Porque não pode ser tão emocionante. É emocionante, depois eu começo a chorar e não consigo moderar mais 2 mesas. Portanto, agora vamos partilhar um coffee break. Peço-vos para voltarmos às 11h30 para falarmos sobre a questão do exercício físico e logo a seguir os desafios para os jovens. Já voltamos? Vamos a isto, tomar um café. Até já!